Fala pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto que já é um pouco mais complexo, você já vai pegar uma estrutura com um pouco mais de componentes, que é tabela. Tabela, durante muito tempo, foi o componente mais utilizado na construção de sites na internet. O pessoal usava a tabela para tudo, né? Quando você ia montar, por exemplo, um site que tinha conteúdo no meio, outro conteúdo na lateral, o pessoal utilizava tabelas para fazer essa estruturação. Os desenvolvedores à época, aí eu estou falando de 10 anos atrás, ou mais até, talvez 2006, pessoal 2005, 2006 se usava ainda muita tabela para fazer construção de layout. Então deixa eu até dar um exemplo para vocês aqui. Se você pegasse um site como o UOL, vou dar esse exemplo para vocês aqui. Lá em 2007, por exemplo, 2006, esse layout aqui ele seria uma tabela. Basicamente aqui você teria uma coluna e aqui você teria outra coluna. E isso tudo era construído utilizando tabelas. Até que surgiu um conceito chamado Tableless. Até hoje você pode acessar esse site aqui que é o Tableless, que é o precursor de front-end no Brasil, precursor das boas práticas de montagem de layout sem utilização de tabela, né? O nome Tableless quer dizer sem tabela, né? Tableless em inglês, less é sem, né? Sem tabelas. É a montagem, né, de HTMLs sem a utilização do recurso de tabela, tá? Então isso foi expandido ali a partir de 2005, 2006. E aí a tabela voltou a ser aquilo que ela nunca deveria ter deixado de ser, que é justamente uma forma estruturada de exibir informações. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo do que deve ser uma tabela, né? Dentro de um sistema, tem um sistema aqui, e aqui eu tenho uma tabela, né? O que é uma tabela? É uma lista com várias colunas, né? Aqui são colunas, e aqui são linhas. Então, basicamente, uma tabela é o que o nome diz, né? É como a gente vê no Excel. Então, vamos lá para o código, vamos começar a brincar um pouquinho com as nossas tabelas. Vou lá para o VS Code, vamos fechar aqui o nosso último exercício da aula de links e vamos criar aqui mais uma página dentro da nossa pasta de atividades, né? Dentro da pasta HTML. Então eu vou criar aqui um arquivo chamado tabelas.html. Aquele comando que vocês já aprenderam, HTML5. Vamos colocar um título, tabelas. E aí, as tabelas, de maneira geral, nos sistemas, elas podem ser construídas de duas maneiras. Uma de uma forma explícita e outra de uma forma mais implícita. Eu vou começar da forma implícita, que é table. Aqui eu defino que eu tenho uma tabela e dentro de uma tabela eu tenho sempre linhas, que são as TRs. Daí a importância da gente aprender inglês, tá, gente? Por quê? O que quer dizer o TR, né? Deixa eu dar um zoom aqui para explicar para vocês. Programação é muito mais fácil quando a gente sabe inglês. O que é TR? T é de table, R é de row. Row em inglês quer dizer linha, table, tabela. Então a tag tr, table, row, linha de uma tabela. É muito óbvio. Dentro de uma tabela eu tenho diversas colunas, que são as TDs. Então eu tenho várias TDs dentro de uma tabela. Então,
Como a ideia é que a gente trabalhar com coisas práticas, vamos tentar recriar aqui no nosso HTML exatamente essa tabela aqui, ó, que é uma tabela utilizada dentro de um sistema. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas: ID, projeto, título, status e comentários. Então vamos começar aqui. 4, 5 colunas. A primeira lá é ID. Vamos colocar aqui ID, projeto, título, projeto, título, título, status e comentários. Vamos salvar. E aí vamos lá no navegador para ver o resultado desse código que a gente escreveu. Vou atualizar aqui para aparecer a nossa página nova, tabelas, e vamos entrar aqui dentro dessa tabela. ID, projeto, título, status e comentários. Talvez você esteja falando, mas não tá com uma cara de tabela, né? Os navegadores modernos hoje, eles não trazem por padrão as bordas das tabelas. Então aqui você vai precisar incluir um parâmetro para visualizar a borda da tabela. Lembrando que a gente ainda não está falando de visual, tá, gente? Visual vai ficar lá para o curso de CSS. Aqui a gente está falando só da estrutura. Então, só para você conseguir visualizar, eu vou colocar aqui border 1 e eu já tenho aqui, agora você está vendo cada uma das colunas. Bom, a gente vai voltar lá no código e vai fazer o seguinte. Essa tabela está toda muito amassadinha, né? Vamos mexer aqui no edit dela. Bom, ficou melhor, né? 500 pixels já dá uma visualização melhor para essa tabela. E agora vamos criar novas linhas. TR, novamente. TD, ID1, projeto, nome do projeto, título, teste de tabela, status processando, comentários, TD, comentários 0. Vamos multiplicar isso aqui algumas vezes, só para a nossa tabela ganhar um aspecto de tabela. Vamos voltar lá no navegador. Pronto, temos uma tabela. Algumas características que você pode alterar na tabela sem precisar necessariamente do CSS. Aqui a gente tem uma camada de CSS para ela ficar bonitinha desse jeito, para ficar com esse efeito quando você passa o mouse em cima, para ter essa corzinha diferenciada no cabeçalho. Mas o HTML ele já te deixa fazer algumas coisas. Tem algumas coisas que você já pode fazer no próprio HTML para formatar um pouquinho melhor a sua tabela, tá? Para você ter um pouquinho mais de controle sobre o visual da tabela. A primeira que a gente pode mexer já é o BG Color. BG, novamente, gente, em inglês é super importante. Background. Background é fundo. Color, cor, a cor de fundo. Do que? Da linha, da TR. E as cores no HTML, a gente ainda vai falar disso numa outra aula. Você pode colocar elas em inglês, em hexadecimal
ou em RGB. Depois eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas. Mas vou colocar uma cor aqui que talvez todo mundo saiba, até quem não sabe em inglês. Blue. Vamos colocar aqui, que a gente quer um fundo azul na nossa linha. Tá lá. ID, projeto, título, status e comentários com fundo azul. Vamos imaginar que a gente quer aumentar um pouquinho o tamanho da tabela. Ela está muito pequenininha ali. Vamos aumentar ela para 1000. Vamos voltar lá. Voltar no Chrome. Aumentei para 1000, mas eu acho que esse campo comentários está muito grande, tá vendo? Está sobrando espaço aqui, ele pode ser menorzinho e deixar mais espaço aqui para o título. Aí entra um pouquinho da matemática. Vamos lá. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 colunas, certo? Deixa eu ver, 5 ou 6. 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. A gente pode fazer a divisão de widget. Widget é o quê? Largura. E a gente não precisa fazer em todas as linhas. A gente pode fazer na linha de cabeçalho, porque ela vai aplicar para todas as linhas. Então eu vou dizer que eu quero que a coluna de comentários tenha 20% do tamanho da tabela. Você vê que ela diminuiu um pouquinho, mas 20 tá grande ainda, né? Então talvez eu queira que ela tenha 10% da tabela, seja essa minha primeira coluna. 10%. Vamos dar uma olhada. Ó, já ficou mais legal. Vamos imaginar que a primeira, que é a de ID, ela pode ser bem pequenininha. Então ela também pode ter 10%. Então, widget 10%. Então eu tenho 10 com 10 aqui, 20%, me sobra 80 para dividir entre as outras. Vamos imaginar que a gente coloque dentro de projeto, a gente coloque 30%, vai. 30%, é uma coluna um pouco maior. Dentro de título, a gente coloque 40%. E dentro de status, a gente também vai colocar 10%. Vamos ver se não ficou conta de português, né? 10, 20, 30, 60, 100%. 100%. Voltando aqui, nossa tabela agora, cada coluna tem um tamanho diferente do outro. Por quê? Porque a gente definiu no cabeçalho, né? A gente definiu aqui nessa área superior, no cabeçalho da tabela, a gente definiu a porcentagem de tamanho. E se eu vier aqui no código da segunda linha e dizer que na segunda linha eu quero que a coluna de ID, ao invés de ter 10%, tenha 30%. O que será que vai acontecer? Vamos voltar lá e atualizar. Não vai acontecer nada. Por quê? O HTML, ele vai respeitar sempre aqui a tabela, ela sempre vai respeitar o que você definiu na primeira linha. O que está definido na primeira linha vai valer para todas as outras. E ele vai simplesmente ignorar a informação que você colocou na próxima coluna. Porém, se você não tivesse definido nenhuma largura na primeira linha, aquilo que você definisse nas linhas sequentes
é o que iria valer. Então, a linha que tiver definição, a primeira linha que tiver definição de tamanho é aquela que o navegador vai respeitar. Eu vou dar uma fechada aqui, isso é uma característica do Visual Studio Code, ó, gente, você consegue fechar aqui as linhas para ficar mais fácil de você visualizar, para poder explicar para vocês um outro conceito. Dentro de uma tabela eu posso ter duas áreas, da mesma forma que dentro do HTML eu tenho head e tenho body para definir o que é cabeça do que é corpo. Dentro de uma tabela eu também posso trabalhar de maneira explícita. Como eu disse para vocês, essa primeira tabela que eu fiz aqui é uma tabela implícita. Vamos até colocar aqui um H1 tabelas, só para a gente ter um título na nossa página. Vamos colocar um H2, que é um subtítulo, dizendo que essa aqui é implícita. Eu não defini, não declarei para o HTML o que é corpo e o que é cabeçalho. Isso dificulta para mim formatar quando a gente entrar no CSS. O CSS não vai saber muito bem aonde é cabeçalho, aonde é corpo da tabela. Agora, se você trabalhar de maneira explícita, como é que é a forma de escrever essa tabela? Então, você vai ter a mesma tag table, a diferença é que você vai utilizar a thead. Dentro da thead, você vai colocar uma tr e as tds que você tiver dentro da sua tabela. Eu vou pegar as mesmas tds aqui, que são as mesmas colunas, e vou colocar aqui. E para colocar o corpo da tabela, você vai usar a tag tbody. E dentro do tbody, você vai colocar as suas linhas e colunas. Eu vou colar algumas aqui dentro do tbody. Então eu passo a ter dentro da minha tabela thead e tbody. Vamos dar uma olhadinha como é que fica lá no navegador. Antes disso, deixa eu colocar aqui a mesma coisa, uma borda, vamos colocar uma border 1 e vamos colocar o mesmo tamanho aqui de 1000 pixels. 1000 pixels. Salvei, vou lá no navegador e vou atualizar. Tabelas implícita e explícita. Nessa aqui eu não declarei o fundo azul. Mas se você ver, elas estão exatamente iguais, ou seja, para visualização, para renderização do navegador, não faz diferença você trabalhar assim de forma implícita ou trabalhar de maneira explícita. Mas quando você for trabalhar com o CSS, você separar thead e tbody vai ter utilidade na formatação do código. Bom, pessoal, tem outros comandos dentro de tabela, mas que não são necessários para você iniciar na utilização de tabelas. Criando tabelas utilizando tanto de maneira implícita quanto explícita, tr, td, bgcolor, border, widget é o suficiente já para você conseguir montar as tabelas que você precisa na construção de um sistema. E como eu disse, né, o objetivo do curso é te dar aquilo que você precisa para começar na construção de um sistema. Então, com esses comandos, você já consegue criar uma tabela exatamente igual a essa de exemplo que eu dei para vocês, que eu mostrei para vocês, que é de um sistema real. Até a próxima aula.